Então, quero desejar uma boa tarde a todos vocês. Quero lembrar que não sou palestrante, muito menos orador, tá? Visto isso, nós não vamos fazer palestra, a gente vai conversar. Tudo bem? E a propósito, eu estava lembrando aqui uma coisa, quero contar um negócio para vocês, uma pequena história. Verdadeira, tá? Aí um dia um camarada foi convidado para fazer uma palestra, não sei se era um seminário, se era um workshop, se era um evento desse tipo qualquer, e falaram para ele que iam ter 250 pessoas, que o público, né, a plateia era composta de 250 pessoas. E ele se animou, preparou todo, né? E aí, quando ele chegou lá para participar do evento, fazer a palestra, ele chegou um pouquinho antes, né? Como todo palestrante sério, chega assim sempre. E aí sentou no lugarzinho, mas só tinha só uma pessoa. Ele se preparou para fazer para 250, só tinha só uma. E aí ele era um palestrante profissional, né? Aí montou o negócio dele lá, PowerPoint, essa coisa toda, né? Apresentação. E aí ficou esperando o pessoal chegar. 10 minutos, 15, tolerância. Não chegou ninguém. Nem os organizadores apareceram nesse dia, né? E aí ele se aproximou desse senhorzinho que estava aqui e falou assim, olha, eu fui convidado para fazer uma palestra para 250 pessoas e tem só o senhor aqui. O que é que você acha para a gente desmarcar, marcar uma outra data, ver com os organizadores, que foi que teve, né? Aí o participante, né, falou, olha, doutor, sabe, eu não entendo muito esse negócio de palestra, seminário, workshop, essas coisas. Eu sou criador de animais, sabe? Sou criador de animais. Mas uma coisa eu sei, quando eu levo comida lá para meus animais, que só tem só um, eu não deixa eles com fome, não. Eu dou comida para eles. Aí o senhor lá, né, o palestrante, entendeu o recado e começou a falar. Só que ele se empolgou tanto e falou 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40, 50, 2 horas e 20 foi fazer a avaliação, terminou de fazer a avaliação e tal. E falou, o que é que você achou da palestra? Entendeu? Sessão agora de perguntas e respostas. Pode perguntar. Aí ele falou, veja, eu não, como eu disse para o senhor, né, eu não entendo muito bem esse negócio de palestra e essas coisas tudo. Eu sou criador de animais. E uma coisa eu sei, quando eu levo comida para as minhas 50 reses, meus 50 animais que tem lá, eu não dou aquela comida toda, visto que só tem um lá naquele local, né? Então, eu não quero fazer igual aquele palestrante. Na hora que vocês acharem que já tem comida demais, vocês falam, levantam a mão assim, olha, tá bom, viu? Chega. E aqui, ainda bem que tem mais de um, né? Não tem os 250, né? Pelo qual me falaram que ia ter, mas tem um. Brincadeira. Tá bom, gente. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser boa, né? É bom conversar, né? Dialogar e se entender. E o título é Agricultura e Evangelismo. Eu já vi evangelismo em tantas coisas. Agora, evangelismo e agricultura, eu nunca vi essa chamada, né? Será que tem alguma coisa a ver? Evangelismo com agricultura, com qualquer coisa desse tipo? Tem? Então, vamos lá. Eu tenho um negócio desse aqui. Lembra que eu não sou o quê? Eu não sou palestrante, né? Então, deixa eu ver. Aqui tá, tem que. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a primeira pergunta. E quando a gente conversa, a gente faz pergunta, é ou não é? Então, a primeira pergunta é: como um projeto de agricultura pode ser um projeto evangelístico? Aí tem aquela tela lá, só que eu não sei se eu consigo enxergar direito para não ficar olhando para cá, mas tá dando. Como um projeto de agricultura pode ser um projeto evangelístico? O que é que vocês imaginam? É possível? Eu sei que um projeto de saúde pode ser um projeto evangelístico, um projeto de música pode ser um projeto evangelístico, mas agricultura, como é que pode ser isso? Vamos pensando, né? Então, como um projeto de agricultura pode ser evangelístico? Como?
Então, ele precisa ser relevante para o momento. É interessante, eu estava até falando isso com o Jonathan hoje. Nós temos as nossas verdades, né? Nós temos nossas verdades históricas e nós temos as nossas verdades, a verdade presente, não é isso? Verdade histórica e verdade presente. A verdade histórica tem toda a base da nossa fé. Mas o que é relevante hoje para a gente são as verdades presentes, não é isso? Então, o que é relevante no mundo hoje? O que é que as pessoas realmente estão buscando, estão demandando? Isso que a gente precisa estar pensando quando a gente pensa em agricultura, essas coisas, né? Então, relevância para o momento. E aí a pergunta é, o que é que seria relevante para a sociedade hoje? O que é que a sociedade hoje está demandando, está buscando? Então, vamos lá. Não respondeu ainda, né? O que é que as pessoas sinceras estão buscando? Às vezes, até sem saber. Aquela busca, aquela ansiedade que a gente não sabe o que é, né? E corre para um canto, corre para outro, e buscando e procurando. E eu queria que a gente lesse uma coisinha dessas aí, tá? Você sabe o que é que está escrito em 2 Crônicas 9, 3 e 4? Por favor. Cadê? Por gentileza, me dê minha Bíblia. 2 Crônica 9, também tem em primeiro Reis, né? Capítulo 10 também tem, mas vamos ler aqui. Pessoal curioso. Tá. Então, 2 Crônicas 9, 3 e 4 diz o seguinte: Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, o serviço de seus criados, o traje deles, os seus copeiros e os seus trajes, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, como foi que ela fez? Ela ficou fora de si. Então parece que essas coisas eram muito relevantes para elas lá, não é? Ou seja, ela saiu lá, hoje do atual Iêmen, né? Sabá, hoje é o Iêmen, e foi lá para Palestina, lá para Israel. E quando chegou lá, ela viu. O que foi que viu naquele momento? Viu a casa dele, viu a roupa do pessoal, viu a comida, viu a ordem como as coisas se organizavam e viu a adoração a Deus. Quando ela viu tudo isso, ela ficou o quê? Ficou fora de si. Ou seja, essas coisas eram coisas muito relevantes para ela naquele momento, que fez ela fazer aquela viagem tremenda, ver aquilo tudo, e depois ela contou as histórias que você já sabe, né? Tá. Então, relevância. O que é que seria relevante, então, hoje para a gente, né? Então, eu penso que nós temos um conjunto de demandas relacionadas a essas relevâncias, né? E aí teria uma vida familiar coerente. O que é que a revelação fala sobre isso? Olhe, é uma família bem ordenada. Como é o texto mesmo? Vocês sabem de cor, sabe ou não sabe? Uma família bem ordenada. Já sabe até cantando, né? Não, a senhora fala que uma família bem ordenada é o maior testemunho que a gente pode dar a este mundo, é ou não é? E olhe como esse mundo está buscando essas referências, né? De ter uma família bem ordenada, enfim. Porque todo mundo pode ser rico ou pobre e tem família, tem ou não tem? Tem filhos e pode ser a pessoa que a gente pode considerar o maior crápula do mundo. Ele quer ver sua família ordenada, é ou não é? E precisa de referência. Então, um conjunto de demandas. Uma delas seria essa, né? E alimentos de qualidade? O mundo está demandando hoje? E a vida em um local tranquilo? O que é que vocês acham? Hoje está raro, tá ou não está? Um lugar tranquilo para viver.
Então, olha as demandas da atualidade, né? E, por incrível que pareça, uma grande demanda é uma adoração verdadeira. Tanto é que a nossa guerra que a gente vai ter nesse momento para frente é o quê? Guerra sobre adoração. O conflito nosso vai ser um conflito sobre adoração. No entanto, a adoração é uma grande demanda da sociedade hoje. É ou não é? E vejo vocês que a rainha de Sabá, uma das coisas que chamou a atenção naquele momento foi a adoração. A adoração, como naquele momento Salomão e seu grupo e sua equipe prestavam uma adoração ao Criador, a Deus. Então, esses são conjuntos de demanda. E teria mais outro que eu coloquei ali. Cuidado do meio ambiente. O que vocês acham? Você já viu esse ano que passou, vocês viram alguma vez ali no noticiário falando sobre o cuidado do ambiente, essas questões? Viram alguma vez? Viram? Vejam vocês que isso aqui são verdades presentes, demandas verdadeiras do momento que nós estamos vivendo. E eu pergunto para vocês agora, nós estamos oferecendo isso ao mundo? Estamos. Em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos nós estamos oferecendo isso, né? Então, quando eles encontram esse conjunto de coisas apresentadas de forma ordenada e coerente, o que é que eles falam? Como é que eles ficam? Ficam fora de si. E eu não tenho a menor dúvida de que nós, como igreja, nós, como povo, nós somos uma bênção para este mundo. Onde que a gente faz uma diferença ali? Tá certo? E a revelação fala, se não fosse esse povo, não fosse essa igreja, esse mundo já não é, Deus está segurando. Mas será que nós estamos oferecendo isso, ofertando isso de maneira completa, integral? Tem alguma coisa ainda que a gente não está conseguindo atender? Não é isso? Será que nesse conjunto de demandas, e vocês podem mencionar outras, né? Isso aqui não esgota o tema, o assunto, né? Mas uma vida familiar coerente, eu vejo que em muitos casos estamos dando uma boa contribuição, né? Esse cuidado da saúde, os ministérios estão fazendo isso muito bem, eu fico impressionado com o serviço que esses ministérios fazem, né? Todos esses aqui que vocês prestam um serviço enorme. Tem algumas pessoas que vivem em um local tranquilo, eu até acredito que tem muitos aqui que vivem em um local tranquilo, né? Vivem em um lugar tranquilo ali. Agora a pergunta. Estamos produzindo e ofertando alimentos de qualidade? Estou perguntando para vocês. As instituições e as famílias que estão presentes aqui, me respondam, por favor. Estamos cuidando de fato do meio que a gente vive? Eu fiquei feliz em visitar esse colégio, eu vi como as coisas estão organizando. Ali aquela cozinha, o lixo separado, um lugarzinho ou outro. Eu conversando agora com um senhor que é amigo meu de muitas datas, eu nem sabia que ele estava aqui, fiquei feliz. Ele falou, olha, só 5% dos nossos resíduos a gente manda para fora. 95% é orgânico, a gente usa tudo aqui nesse colégio. Eu fiquei feliz com isso, sabe? Feliz, um exemplo para nossas outras instituições, né? Muito bom. Mas será que de fato nós estamos contribuindo de forma relevante para este mundo, para a sociedade do momento, sobre essas questões ambientais? Será que, quando eles precisam de ideias, de profissionais ou de recursos, eles vão vir buscar a gente? Será que, quando eles olham para nós a esse respeito, eles ficam fora de si? Em vários desses aspectos como um todo? Para a gente pensar. Tá. Então, vamos lá. Então, né? Só mencionando que já conquistamos vários elementos desse. E o que falta ainda de forma que sejamos deveras relevantes? O que é que ainda está faltando? Vamos ver, então? Estão vendo aqui duas áreas, né? Essa aqui é uma área assim, em estado avançado da vertificação. Isso aqui é lá na nossa fazenda, uma áreazinha bem alta e estava um grupo lá, a gente estava. Mas a imagem
É só para ilustrar algo que essa semana eu ouvi. Rapidamente eu vi uma matéria sobre aquela reunião lá de Davos, né? E lá o presidente americano ele trouxe uma notícia de que este ano agora que eles vão financiar, criar as condições para implantar 50 milhões de árvores no mundo, sobretudo lá na África, né? 50 milhões de árvores, ele anunciou. Mais à frente, aquela menina sueca, como é o nome dela mesmo? Isso, ela mesma. Ela, lá do púlpito, ela falou, olha, maravilha, plantar árvores é um negócio muito bom para o momento que estamos vivendo. Mas será que não seria mais inteligente a gente evitar cortar as que já existem? Não é? Aí fez referência à Amazônia, até em outros lugares, né? Agora, olha que coisa legal. Esse é um texto da Revelação, tá? Diz o seguinte: quão agradáveis aos enfermos, deprimidos, acostumados à vida da cidade, ao clarão de muitas luzes e ao ruído das ruas, são a quietude e a liberdade do campo. Com que ansiedade se volvem para as cenas da natureza? Quão satisfeitos se sentirão eles pelas vantagens de uma casa de saúde no campo, onde podem sentar-se sob o céu aberto, deleitar-se com a luz solar e respirar as fragrâncias das árvores e das flores. E ela continua. Há propriedades que comunicam vida no bálsamo do pinheiro, na fragrância do cedro e do abeto. Há outras árvores que são promotoras de saúde. E aí ela continua. Não permitam que essas árvores sejam impiedosamente derrubadas. Tratem-nas com carinho onde elas existirem em abundância e plantem mais onde há poucas. Quanto tempo? Quando foi escrito isso? Pergunto, quando eles falou isso, falavam-se de essas questões ambientais, existiam leis ambientais nesse período, falavam de que não podiam cortar nada na Amazônia, falavam sobre isso, essas coisas outras. Quanto tempo isso? Então, olhe, o discurso que nós estamos vendo hoje e o que falou lá. E eu pergunto, se nós tivéssemos mantido esses conselhos, como era que estaria a nossa relevância hoje a esse respeito? Não é isso? Mas nós temos tempo ainda. Temos ou não temos? Temos tempo ainda para mudar um pouquinho esse negócio, né? Então, me chamou a atenção. E aí, por isso é que aqueles que olham pelo olhar do profeta, vê primeiro, vê melhor e vê mais longe, não é? Mais longe. Então, mostra que nós temos na nossa realidade, no nosso conceitual, né, muitas orientações a esse respeito. Coisas que para essa época poderia não ser muito significativo, mas hoje, né? Então, o que a sueca está falando, o que outros estão falando, nós poderíamos estar falando também. Não só falando, poderíamos estar fazendo o quê? Fazendo, né? Fazendo. Tá. Mas a pergunta ainda continua. Como poderemos ou como poderíamos ser relevantes neste mundo? E eu quero... Essa palavra relevante eu estou usando. Esses dias passados, acho que em novembro, eu fiz um trabalho na Austrália. E eu não sabia, me convidaram para dar um curso, só que a área física desse curso era em uma comunidade Hare Krishna. E aí, fazendo lá, né? Na verdade, eles cederam o espaço, porque tinha um trabalho lá. E aí depois eles falaram com o organizador e queriam conversar comigo. Porque eles queriam agora orientações para poder cuidar daquela fazenda. Eles têm uma fazenda grande, que eles têm aquele negócio das vacas, do gado, né? Que era para poder orientar, ajudar e tal. E aí ele justificou o porquê disso. Ele falou, olha, a gente precisa estar atenado com o momento que nós estamos vivendo. Porque se a gente não cuidar disso, vai chegar um dia que a gente vai estar fora, ninguém vai ter interesse em mais nada, e a gente precisa estar atualizado sobre isso, né? E
assim, emendando esforços para que aquilo realmente ocorresse, né? Então eu vejo que, na mesma maneira, nós precisamos estar antenados com esse momento que estamos vivendo, não só por conta disso, mas porque faz parte dos nossos princípios, da nossa realidade. Então, produzir alimentos saudáveis, isentos de contaminantes e deixar um ambiente melhor a cada dia é muito relevante para esse momento da história. Vocês concordam com isso? Pergunto, vocês realmente gostariam de ter alimentos de qualidade? Eu vou agora... Esse senhorzinho aqui que eu falei daqui, que está aqui, que é um amigo meu, que está cuidando daqui, ele chegou, estava com o João na mesa, não vou falar o nome dele, ele falou, olha, deixa eu perguntar um negócio. Você sabe por que hoje muitos... Diz ele, tá? Você sabe que hoje muitos veganos e vegetarianos morrem de câncer, essas coisas? Eu não falei nada, né? Aí ele falou assim, é comida envenenada. Ele é. Ele falou, sabe por quê? Porque as instituições todas, inclusive os colégios, faz tudo isso, mas compra tudo lá do mercado lá fora. E tudo lá, os camaradas não tem esse negócio de aliviar, não. Eu falei, ele é, verdade. Então, será que a gente não gostaria de ter alimentos de qualidade? E aquelas pessoas, os nossos pacientes, os nossos clientes também gostariam? E já pensou agora ter alimentos de qualidade e ainda deixar aquele ambiente melhor, mais rico e mais próximo para gerações futuras? A gente espera que Cristo volte logo, né? Mas se voltar daqui a 10, 5 anos, a gente precisa deixar um ambiente melhor. Afinal de contas, é o nosso caráter, é ou não é? E será que isso é possível? Você queria falar? Está precisando de traduzir? Repetir. Eu nem lembro mais o que eu falei. Pode deixar que eu vou repetir. Uhum. Ainda bem que ela falou crente, ela não falou de adventista, porque adventista não faz isso. Não é verdade? Amém, não faz isso. É o povinho educado. É isso mesmo, não é? Povo educado, povo bom, bons mordomos, e é isso. Tá, vamos lá. Agora, a gente tem outra pergunta. A pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer esse negócio? Produzir nossos alimentos, isso estão relacionado com a atividade evangelística e deixar esse ambiente mais próspero. Como é que nós vamos fazer esse negócio? Estou perguntando. Preciso saber de vocês. Tá. Como isso se tornará uma realidade em minha família ou em minha instituição? Como é que isso vai se tornar uma realidade em minha família e minha instituição? Eu estou querendo saber de vocês. Porque, gente, fala sério, viu? Eu vou falar aqui com... Eu falei que eu vou ter uma conversa com vocês, né? Vamos falar sério. Onde eu tenho andado aí, tá certo? Onde eu tenho andado. Eu não vou nem dizer que nos Estados Unidos é a mesma coisa. É um desastre. Como é que nós vamos fazer diferente? Como é que a gente vai fazer esse negócio? Tá. Eu queria ver com vocês isso, à luz do céu e também à luz do grande conflito. Tá certo? O porquê essas coisas são diferentes, às vezes, do nosso desejo, da nossa vontade. Tudo bem? Vamos caminhar um pouquinho? Tá. Eu queria ler com vocês... eu queria agora bastante atenção para a gente entender isso. Tudo bem? Não. Vamos abrir a Bíblia, então?
Eu acho que isso aqui vai dar base para a gente entender como as coisas têm funcionado até hoje, como elas podem ser diferentes, não é? Então, Gênesis 1, 26 e 27, fala como Deus nos criou, né? Então diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu queria chamar a atenção no versículo 26 em dois aspectos. Ali diz que nós somos criados como? Aqui não tem dúvida, né? Ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não encontrei outra sinônima em relação a isso, está dizendo aqui. Mas depois fala que Deus deu o domínio. Domínio, não é isso? Domínio significa, eu não vou discutir muito com vocês, mas domínio significa cuidado. Ou seja, o domínio significa governo, não é isso? Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança e deu-nos o governo desta terra que Ele criou. E eu pergunto a vocês agora: quem é que tem um domínio do mundo inteiro? Quem é que tem um domínio que governa o mundo inteiro? Todo mundo. Nosso Criador, não é isso? Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu uma atividade, a imagem e a semelhança da dele. Só que em vez de ser em todo mundo, Ele restringiu, né, o nosso domínio, o nosso governo à terra que foi criada. Ou seja, uma atividade à semelhança da dele também. Correto? Tá. Então, mais à frente, Gênesis 2, 8 e 9, tem um outro texto, né? Eu não coloquei ali que é para a gente abrir a Bíblia, o smartphone, alguma coisa assim, e diz o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim. Você sabia que eu li a Bíblia várias vezes e nunca tinha visto que Deus tinha plantado o jardim? Você já sabia que Deus tinha plantado o jardim? Plantou o jardim. E aí diz o seguinte: plantou um jardim no Éden, né? Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Mas o que é relevante aí? O que é relevante? Que ele plantou um jardim. E que esse jardim que ele plantou, ele colocou o homem que foi criado ao quê? A sua imagem e semelhança. Tá certo? Tá. E vocês já viram como é que era esse jardim? Fala do solo, no versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Olha que jardim fantástico. E dá para a gente perceber que esse jardineiro ele era bom, viu? Olha a maestria que ele fez. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para comer. Olha que jardim bom. Tá certo. Agora, dê uma olhadinha agora em Gênesis 2,15. Faltou um texto ali. Gênesis 2,15. Olha na frente um pouquinho. É só descer um pouquinho, né? Gênesis 2,15. Diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou onde? No jardim do Éden. Para fazer o quê? Cultivar e guardar. Então, deixa eu perguntar a vocês agora. Qual foi a primeira atividade que Deus deu para o homem? Qual foi a primeira atividade que Deus deixou para o homem? Não foi. Gente, eu já achei que vocês estavam bons estudantes, não estão prestando atenção. Qual foi a primeira atividade que Deus deixou para o homem? Governar. Governar. Foi. Duas vezes tem paciência. Uma vez até que a gente perdoa, mas... A primeira atividade que o Criador deixou para o homem foi o quê? O domínio, que é a mesma atividade que ele tem. Correto? A segunda atividade foi o quê? E sabe por que eu falo isso aqui? Porque eu não vou aliviar, vou começar agora a falar mais pesado, tá?
Eu vou já falar se um dos porquês essas atividades nas instituições elas não vão. Sabe por quê? Porque as pessoas que dirigem não têm tempo para cuidar disso. Não tem. Eles são tão ocupados. Tem que dominar toda aquela instituição, sabe? E olha, cuidar de uma instituição é um negócio pesado. É ou não é? Tem alguns diretores que cuidam, aqui administradores. Gente, eu nunca vi. O povo não tem tempo para nada. Vem cá. E dominar, cuidar de todo o universo, será que não dá um trabalhozinho também? No entanto, o Criador tomou tempo para plantar um jardim. Então, nosso Deus nos deixou para poder, primeira atividade, dominar, cuidar dessa terra e governar da trabalho, e deixou uma outra, a segunda, tão importante também, que era cuidar do jardim. Não é isso que está lá escrito em Gênesis 2:15? Então, pois, o Senhor Deus, o homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Não é assim? Tá. Já que está ali agora, Ezequiel 28:13 traz um negócio bem interessante. Quando eu comecei a ler isso um tempo atrás, eu fiquei pensando, gente, como é que é? Aí, em Ezequiel 28:13, tem um texto que diz lá o seguinte, fala de rei de Tiro, né? Vocês podem abrir aí a Bíblia e me ajuda. Ezequiel 28:13. Está aqui. Encontraram? O que é que está escrito? Estiveste no Éden, jardim de Deus. Ele está falando de quem? Lúcifer. Então, esse jardim de Deus, onde é? Não é no Éden? No céu? Estava no Éden, jardim de Deus. Onde é que ele estava? Antes de cair, ele estava no céu. Então, segundo a Bíblia, o céu é chamado de Éden, jardim de Deus. E quem é que plantou aquele jardim lá? E quem cuida daquele jardim lá? Eu acho que são os anjos. O que vocês acham? Os funcionários. Estagiários. Eu acho que são os estagiários que cuidam do jardim lá. Eu estou quase achando que são os anjos. Daqui a pouquinho eu clareio para vocês, tá? Vamos. Olha o que está escrito aqui, ó, nesse livro. Olha o que está aqui. Vale a pena ler o texto inteiro. Eu não coloquei aí, mas vale a pena ler o texto inteiro. Fala assim, olha. Adão tinha temas a contemplar nas obras de Deus no Éden, que era o quê? Uma miniatura do céu. O que é miniatura? Então, esse Éden que Deus criou aqui, ele era o quê? Uma cópia em tamanho reduzido de onde? Céu. Então, o Criador que plantou esse Éden aqui, em Gênesis 2:8 não falou que ele plantou? Plantou o que lá? O jardim também. Mas esse Criador que criou o homem, essa imagem e semelhança, e deu para esse homem o domínio da terra, que é a imagem e semelhança dele, do domínio de todo o universo, o colocou também para ser o quê em Gênesis 2:15? Vamos! Cuidar e lavrar do jardim. Então a pergunta agora é, quem é que cuida desse Éden gigante que está lá no céu? O nosso Criador. Não é sacrilégio, nem... Qual é aquele outro nome que se dá? Blasfêmia. Não é blasfêmia nenhuma a gente falar que o nosso Criador é o que cuida do jardim celestial. E olha, eu posso falar que ele seria um hipócrita se criasse o homem, a sua imagem e semelhança, tá certo? E desse algo diferente para o homem. Ou se colocasse o homem para fazer isso e ele não fizesse. Eu não sei. Discute depois isso. Mas vejam, o que é que eu quero tratar com vocês? Vocês lembram? Olha,
o pessoal fala assim, olha, homem nenhum, homem nenhum falava como ele, porque ele falava com autoridade, porque ele falava daquilo que ele vivia. Então, quando Deus faz algo, é porque ele vive aquilo ali. Quando ele pede ou ordena alguém para fazer alguma coisa, é porque, primeiramente, ele já trilhou aquele caminho. Mas o que é que isso significa para a gente? Que relevância isso tem para a nossa discussão aqui? Muita. Para mim, teve muita. E aí eu vou contar para vocês. Eu sou filho de agricultor. Gente, a palavra agricultura é um negócio miserável. A palavra agricultura significa agri, vem do termo agri, é um prefixo grego, significa agri. Cultura de algo agri. E o que é agri? Agri é um negócio azedo, duro, difícil, amargo. Deus não criou agricultura. Deus fez o que para a gente? Um jardim. Jardim é algo diferente. A agricultura ela veio depois do pecado. Foi o resultado. E olha, e Deus não falou que agora o homem, olha, você agora, depois do pecado, você vai sofrer a terra. Não, Deus profetizou de como o homem pecador agora, transgredindo as leis da natureza, ele ia ter esses resultados. E a terra ia sofrer por conta disso também. Tá certo? Mas esse não era o plano de Deus. E olha, nós estamos voltando. Por que a gente faz a alimentação que a gente faz hoje, o que a gente busca fazer? Nozes, verduras e cereais, nozes, cereais, né? Frutas, nozes e cereais. Por que a gente faz isso? A gente fala, foi a alimentação lá que Deus deu lá. Foi ou não foi? Mas será que também esse estilo de vida, essa forma de compreensão, não foi que Deus deu também lá para a gente no Éden, né? Então, o dia que eu entendi que o meu Criador, ele é um jardineiro, foi ele que plantou. E o dia que eu entendi que o céu é um Éden gigante, e o dia que eu entendi que o meu Criador cuida lá do Éden hoje ainda, mudou a minha forma de atuar. Então, deixou de ser castigo, porque hoje, por muito tempo, a agricultura é castigo. Povo inchado, é castigo, não sei o quê. É por isso que nas instituições... Desculpa, tá? A coisa não vai para frente. Porque a gente não entendeu ainda o valor e a importância que é isso. A gente não entendeu que as melhores pessoas, as melhores habilidades precisam estar lá. A administração é importante, é ou não é? As finanças são importantes, são ou não são? Todas as coisas são importantes. Relatórios são importantes, são ou não são? São importantes, são ou não são? Mas a atividade com o campo, produzir comida, também é importante. É importante, tanto é importante que meu Criador fez e faz até hoje. Então a pergunta é, quem deveria encabeçar e dar o exemplo nas instituições e na família em cuidar desse negócio? Quem? Não, nós é muita gente. Primeiro é o diretor. Tá certo? Primeiro é o pai. Eu não tenho tempo, sou muito corrido, claro. E não vai então. Se você não tem interesse, você acha que o seu estagiário vai ter? Então, privilégio, gente. É privilégio. E agora, e não é ser como um castigo, pelo contrário, esse camarada que governa toda aquela instituição, como o nosso Criador governa tudo, e toma tempo para fazer aquilo lá, ele vai ter melhores condições de fazer o seu trabalho de governo e de governo de domínio. Tá certo? Então, se a gente inverte esse negócio, se começa a entender isso, e não só isso, vou dar exemplo para os meus que estão ali. É incrível isso. Você acha que meus filhos vão fazer algo se eu não faço? Vai lá, meus filhos. Olha, agricultura é bom, moleques, viu? Vamos lá, vamos cuidar. Vão? Vão não. Não vão não, de jeito nenhum. Onde está teu tesouro? Aí tu estará teu coração. Aí você vai falar, olha, agora eu li que é bom os meninos irem para isso, tal. Não vão não. E eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Essa semana, em novembro,
Tem uma família, um pessoal muito rico aqui de São Paulo. Uma família assim, daquelas que são abastadas, né? Eles têm uma fazenda e me convidou para fazer um trabalho lá. Eu fui lá só um diazinho, não tinha tempo. Aí essa semana, antes de vir para cá, eu passei lá 3 dias. Na primeira vinda, um dos filhos, né, dessa família, a, a nora, né, a esposa desse rapaz, participou com a gente do grupo ali. E ela falou, vamos passar na nossa casa. Aí passamos lá na casa e ela tem 2 filhinhas. Aí ela falando ali e tal, eu falando, tive a oportunidade de conversar sobre a sua educação de filho bem rapidinho, né? Aí nessa vinda agora, que estava lá, aí o esposo dela foi me encontrar lá no campo, né? Um jovem senhor. Aí levou a filhinha acho que uns 3 anos. E eu acho que a esposa falou para ele, no tempo que eu conversei sobre isso, a importância dos filhos estarem, não é, ali se envolvendo, porque eles moram na fazenda, se envolvendo ali com atividade agrícola, tal, tudo direitinho, tal. E eu percebi que ele levou a menina lá, né, para poder estar um pouquinho. A menina reidia, a menina não queria nada. E aí eu fiquei pensando, né, ela nunca vai querer se os pais nunca quiserem, né? O pai até que quer, mas o pai os pais estão em outras, né? Eu não tive tempo de falar com ele que ele primeiro tinha que ser o exemplo para ela, né? Mas a mesma coisa que são com filhos, eu posso dizer que é a cultura da instituição, ou a cultura da família. Tá certo? Fique esperto, viu? A esse respeito. Então vamos lá. 1 Coríntios 7, 24, sabe o que está escrito? Paulo falou, ó, falo para vocês, cada um permaneça onde? Onde foi chamado, onde está. Ou seja, nessa atividade evangelística, nessa atividade missionária, essa relação, né, da agricultura, ela tem um poder enorme se a gente utilizá-la de fato. Eu, como agricultor, né, como jardineiro, como profissional, eu tenho uma função tremenda e posso exercer um papel enorme fazendo isso aí. As instituições também. Mas vamos caminhar um pouquinho, que talvez isso fique mais claro para frente, né? Então, está aí, não é? Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. A obra de muitos parecerá ser restringida pelas circunstâncias, mas seja onde for, se executada com fé e diligência, faça-a sentir até as mais remotas partes da terra. Então, a gente tem visto lá no nosso trabalho que tão deficiente, vocês não imaginam, aqueles que conhecem, tem muitas limitações. Mas usando os recursos do local e aquilo que tem na nossa realidade, a gente vê o quanto de pessoas têm se mostrado interessadas e desejosas. E muitas portas têm se abrido que de outra maneira não se abriria. Quantas pessoas têm acesso, né, aos recursos do Evangelho que dificilmente um outro trabalho poderia. Pessoas que jamais bateriam na porta de uma igreja, que jamais aceitariam um estudo bíblico, e às vezes que jamais iriam em uma instituição, assim, podemos dizer, de educação ou até de saúde, mas por conta de que pode encontrar alguma coisa ali a nível de ambiental, de educação de família, enfim, tem acesso. Ou seja, esses trabalhos eles podem cumprir uma função. Agora, vamos imaginar que há algo agora. Instituições que, além de ter esse serviço fantástico da área de saúde, de administração, de organização, tem ali ainda agora uma questão de agricultura, famílias vivendo ali, fazendo agricultura, produzindo alimentos, um ambiente bem legal. Como é que seria isso? Pense a relevância e o atrativo que seria isso no mundo. Não é verdade? Aí, minha irmãzinha, como é o nome dela? Aí, minha irmã Neide, os nossos avaliadores aí fora, né? Iam falar, puxa, iriam ficar fora de si, positivamente. Que povo sábio e entendido, né? Que povo sábio e entendido. Correto? Tá. Isso está no desejado, né?
página 581, é o capítulo 68 do Desejado Maravilhoso. Não existiria no mundo grande miséria que há se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. E olhe, os governantes, eles são sinceros. Só que eles não têm mecanismo para resolver a miséria que está no mundo. Eles não têm as ferramentas para dar conta disso. E nós podemos contribuir significativamente para solucionar isso e para ajudá-los, para orientar como as coisas podem ser feitas, né? Fazendo o quê? Como é que a gente pode ajudar a fazer isso? Só vivendo o plano do Criador. É ou não é? Está tudo aí, vivendo o plano do Criador. Só vivendo isso. Não tem segredo, não tem nada, é só viver o plano do Criador mesmo. Em todos os aspectos. Aspecto da família, não é isso? Aspecto da alimentação, os aspectos dos hábitos de vida, de saúde, de educação, tudo isso, só isso. Só isso. Tá. E aí? É fazendo a obra de Cristo que a igreja tem a promessa de sua presença. Eu achei tão fantástico esse texto que eu gosto de utilizá-lo. É fazendo a obra de Cristo que a igreja... Quem é a igreja? Tem a promessa de sua presença. Então, às vezes, a gente quer, né? Quer a presença de Cristo. Ele prometeu que a presença dele está onde? Quando a gente começa a fazer a obra dele, não é isso? E aí, Mateus 28, 20, né? Confirma isso, né? Eis que estou convosco todos os dias, até... Só que é o quê? Condicionado a quê? A que façamos. Então, você quer ter a presença dele? Faça a obra dele. Aí ele vai vir. Correto? Mas eu queria... Eu não estou vendo aquela imagem ali, deixa eu ver aqui assim, né? Ele não está aqui. Interessante. Isso aqui é um filho meu, Elias, tá vendo? Esse camarada está fazendo aqui uma enxertia, acho que aqui é lixia, uma lixia. Isso aqui é em aula, né? Um curso, tá vendo? Esse camarada aqui, ele é um congolês. É um congolês, é um canadense congolês. Foi da sua turma, não foi? Aí estava aqui. Foi da turma, a turma do... Tá. Então vamos lá. Mediante a cooperação com Cristo, são completos neles, e em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os efeitos da onipotência. Que maravilha, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Se nós estivermos muito desejosos de implementar na nossa família, implementar nos nossos ministérios, essas questões da agricultura, da produção de alimentos, mesmo diante dessa realidade que a gente vive, de dificuldade, de limitações, se ela for para poder honrar nosso Criador, ampliar o seu ministério e trazer satisfação para aqueles que estão envolvidos e seu impacto neste mundo, isso se tornará o quê? Uma realidade. Tá certo? Por quê? Esse é o plano de Deus para a gente. Daqui é outra turma, né? Nessa aqui, foi da sua turma também? Que maravilha! Foi só para te homenagear. Acho que você estava dormindo. Ele não participou. Irmãos, eu queria considerar com vocês isso à luz do grande conflito. Deus nos criou, ficou um plano de tivéssemos o governo desta terra e deu uma atividade, que era a atividade de cuidar do jardim, que era a mesma atividade que o nosso Criador faz até hoje. Tá certo? E veja o que aconteceu ao longo da história. Depois do pecado, o que aconteceu? O homem saiu daquele ambiente, constituiu um ambiente completamente diferente de um jardim para viver e transformou a questão de produzir alimentos em uma atividade que é um castigo. Correto? Castigo. Pode ter certeza disso. Vocês já viram algum agricultor bem-sucedido? Quando se fala de agricultura, se fala puxar enxada, calo na mão, sofrimento, má educação, analfabetismo, é ou não é? Doenças,
Tudo isso. Pergunta é, isso é real ou você tem que entender isso à luz do grande conflito? E nós estamos até hoje ainda, teoricamente, a gente acha que isso é uma coisa, mas na prática a gente dá no pé. Né? Na prática a gente dá no pé. Atividade física é academia, né? Tal, alimento. Então, a gente tem que entender isso ao longo do grande conflito. Por que isso? Por quê? Porque ele sabe, o inimigo sabe, e o Criador também sabe, que o dia que a gente estiver fazendo o plano dele integral, essa atividade de mostrar para o mundo o plano de Deus será fantástica, sabe? Ele sabe também que quando a gente estiver de acordo com o plano de Deus, que a gente vai ter mais alegria, mais saúde, mais felicidade e melhores condições de vida neste mundo. Então nós estamos lidando com forças tremendas. E eu digo para vocês que é tão difícil que na hora que vocês saírem daqui, que for implementar coisas como essa nas instituições e na família, vocês vão encontrar muitas barreiras. Barreira cultural, barreira física, barreira econômica. Tá certo? Ou seja, é uma luta espiritual. Antes de ser uma luta física, é uma luta espiritual isso. Tá certo? Então, precisamos entender essas questões. Mas, no plano de vida estabelecido por Deus, tem um lugar para cada um de seus filhos. Não é maravilha isso? Tem um lugar para cada um de nós. Tem um lugar para o Viva, tem um lugar para a Serra. Onde é que tem mais outro lugar aqui? Tem um lugar para eles, vocês também. Tem um lugar. Rondônia não pode ficar excluído disso. Onde é que mais? Tem um lugar mais para onde? Tem um lugar para todo mundo. Todo mundo tem um local. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente tem que vencer um aspecto cultural. Temos que vencer, né, essa cultura que a gente já vem de um longo termo, completamente diferente disso aí. Eu gostaria muito de ver essas famílias e os ministérios vivendo essa realidade. Vocês terem ideia, onde a gente anda hoje, as pessoas demandam, vem cá, não tem nenhum jovem aí para ajudar a gente? Por exemplo, essa família que eu falei para vocês agora, desse pessoal, eles têm 56 funcionários na fazenda. Mas ninguém não sabe lidar com isso. Sabe, moram tudo na fazenda, um negócio assim muito maravilhoso e tudo. Eles perguntam, vem cá, você não tem uma pessoa aí treinada que poderia passar uma temporada com a gente para poder orientar a gente, não ficar com a gente aqui? Olha que oportunidade missionária fantástica. Pessoa lá recebendo, ganhando ainda seus estipêndios, seus recursos e contribuindo, se relacionando com a autoridade ali, com aquele pessoal todo. Que fantástico. E essas pessoas são... Gente, fala sério, um missionário, um camarada é muito bom. Nós sabemos sobre saúde, sabemos sobre família, educação. Olha que contribuição seria. Olha que coisa fantástica. Então, eu gostaria de ver muitos jovens preparados para isso. Homens, mulheres contribuindo. Jonathan mesmo está aqui, né? Esses dias... Você lembra que o Edinho estava te procurando? Vem cá, você não quer ficar lá e tal? Um sozinho, tadinho, Jonathan, fraquinho, magrinho assim, não é? Mas aí, Viva já recrutou, falou que não deixa sair de lá nem a pau. Mas eu gostaria de ver muitos e muitos Jonatas se preparando. Ele está se preparando ainda, sabe, para isso. E vai fazer. Entende que coisa fantástica a gente podia fazer nesse mundo hoje. E aí, é nessa oportunidade, eu vou estar falando todas as outras verdades para essas pessoas. Ou seja, o mundo está precisando dessas coisas. As escolas não oferecem isso. Na verdade, as nossas escolas, a escola de uma forma geral não oferta isso, sabe? Então, olha a coisa. Então, ao mesmo tempo que nós estamos produzindo para nossas instituições, nós estamos preparando pessoas também para isso. Porque nós sei que vocês têm preparado pessoas para contribuir com as hidroterapias, com nutrição. Tem ou não tem? Mas vocês estão preparando pessoas também para fazer uma produção de alimento boa? Sem agrotóxicos, saúde, deixar o lugar bonito? Então, vamos resolver isso. Por favor, fale, minha irmã.
Uhum. 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 Desse lugar, nós tirávamos de 60% a 70% do nosso consumo. Uhum. Durante 4 anos, a gente não tinha luz. Piorou bastante depois que a luz veio. E a gente fazia o polvilho, a gente fazia o açúcar mascavo, a gente produzia mel, a gente fazia sabão de cinza, a gente fazia muita coisa, né? Acabamos indo para a cidade. E, de fato, o tempo mais feliz da vida era ali mesmo. Né? E agora a gente está tentando retornar para algum lugar. Então, dá para se viver. Você abriu esse leque aí. No caso, você faz isso lá no seu trabalho. Na verdade, precisa mais, na verdade, criar outros organismos desse tipo de ensino. Não necessariamente pode ser também inserido junto desse contexto já que existe. Mas isto está vago, está praticamente sem... Tá. Então, o que é que nós queremos dizer? Nós temos algumas ações que são importantes. Primeiro, a gente precisa entender que nós, como individualmente, a gente precisa estar mais relacionado com isso. Tá certo? Independente do domínio que eu faço, independente se seja homem ou mulher, produzir alimento é algo individual. Tem gente que fala assim, eu não tenho vocação para isso. Você tem vocação para comer? Tem alguém aqui que tem vocação para se alimentar, fazer 1, 2, 3 refeições por dia? Ou tem alguém que não tem vocação para isso? Eu acho que a pergunta melhor seria isso. Tem alguém que não tem vocação para comer aqui? Gente, se todos temos vocação para comer, deveríamos também ter vocação para plantar. Teria ou não tem? Então, todos nós temos vocação para isso. Não tem uma que não tem vocação. Correto? Então, é um trabalho individual. Tá certo? A outra parte que eu estou querendo construir com vocês é um trabalho que os chefes, podemos dizer assim, vamos botar esse nome, né? Os líderes precisam tomar a dianteira. Por quê? Porque o nosso Criador, que é o líder máximo, é ou não é? Foi ele que começou. Foi ele que deu exemplo. Foi ele que plantou. Então, isso é muito significativo. Por quê? Eu vou mostrar para os meus filhos, vou mostrar para os meus liderados, eu vou mostrar para a sociedade de forma geral onde é que está meu coração, qual a importância que eu dou para aquilo ali. Correto? Então, segunda coisa. A terceira coisa é que a gente precisa criar mecanismos para que isso realmente funcione. Vejam vocês, por favor, onde eu passo, tanto nas famílias como nas instituições, o pessoal coloca os seus recursos em quê? Vamos em termos de prioridade, vamos lá, fale sério. Você chega na instituição, fale sério, por favor. O que é mais importante de prioritário quando você começa uma instituição que o pessoal faz? É a construção. Claro que precisa de uma construção boa. Claro que precisa. Claro quem vai, porque precisa de uma casa boa, confortável. Mas se eles colocassem um pouquinho só daquela energia nessa questão aqui, vocês viram a diferença que faz. Tá certo? Então, prioridade. O que é prioritário? O que é importante para a gente? Se for importante, eu tenho que dedicar energia para aquilo ali. Tenho que dedicar recursos, tenho que dedicar tempo. Mas já vi que é quando der, ou se for possível, quando der tempo, a chuva já passou. Muito obrigado. Entende? Então, o que é importante para a gente? A gente vai ter que colocar energia naquilo ali. Tá? Isso é a terceira. A quarta coisa é que eu preciso também ter pessoas boas fazendo isso. Eu não estou dizendo que tem pessoas ruins, mas existe uma cultura no mundo que é o seguinte, a cultura secular fala o seguinte, olha, se você não estudou, se você não fez nada disso, você vai ser o quê? Vai trabalhar no campo, vai ser agricultor. É ou não é? Se você não foi bem sucedido na vida, você vai ser o quê? É assim mesmo. Sucesso na vida é o quê? Não é ser agricultor. Sucesso na vida vai ser outras coisas. Correto? Se isso não mudar, esqueça isso que eu estou falando aqui. Agora a pergunta é, eu pessoalmente,
O que é que eu valorizo? Eu sou um miserável, eu valorizo as coisas que estão lá. Até em tempo profissional. Fala sério, será que realmente eu valorizo aquela pessoinha ali que está cuidando daquilo ali? Será que eu dou um nível de importância? E olhe, o nível de importância está relacionado com o que ele recebe. Você já viu como é que a gente faz? Né? Para aquele que faz, para aquele que prepara o alimento, para aquele que cozinha. Isso é coisa do mundo secular, isso não pode ocorrer entre a gente. Tá certo? Tá? Então, só para a gente pensar na nossa família, nas nossas instituições. Na minha família, na minha casa, eu sou um fazendeiro. Na minha casa, o camarada que planta minha comida ganha isso aqui. Aquele que constrói minha casa ganha isso aqui. Por que isso? Na minha instituição, aquele que... Não vou falar isso, não. Não. Deixa para lá. O bichinho em casa de marimbondos aí, vespa, não dá, não. É melhor. Mas está entendendo? Então, essa é a quarta coisa, onde eu vou colocar minha energia, onde eu vou colocar meu interesse. Então, se essas coisas forem mudadas, eu tenho certeza que a gente vai começar a se tornar relevante nesse aspecto. Tá certo? Eu estou dizendo que isso é mais importante do que todos, mas tem que estar no seu nível de importância se a gente quer que isso caminhe. Tudo bem? Então, seria isso. E aí, gente, aqueles que chegam à nossa instituição, ou aqueles que passam, vão prestar atenção e vão querer saber mais, e vão... Tá certo? Então, é isso que nós temos presenciado na nossa casa. Vai ter um momentozinho, e aí Jonathan e a esposa vai apresentar para vocês o número de pessoas que têm passado por lá. Não, porque lá, quem já esteve lá vê uma roça. Eu nem aconselho, estrada ruim, terrível, estrada de chão, tá certo? Lugar longe, lá na Bahia, Nordeste, tá certo? Não aconselho ninguém chegar lá, é difícil, tá certo? A estadia, dormir em umas cabanas, não tem... Não. Mas as pessoas vão. E vão por quê? Vão porque eles acham que ali tem alguma informação, algum conhecimento, alguma coisa que eles estão necessitando e que eles não têm. Agora, pense agora. Essas instituições de vocês em lugares maravilhosos, lugares de gente transitando por lá e para cá, perto dos grandes centros comerciais, né? E nem vou nem dizer, sei lá, perto de São Paulo, perto de BH, perto de não sei onde, lugares turísticos. Pense agora, esse negócio está ali, tudo arrumadinho. Gente que tem recurso, que tem isso, trabalha com mídia, jovens bonitos. Olha que povo maravilhoso. Já pensou um negócio desse? Fazer isso. E é possível, completamente possível, se essas 4 situaçõezinhas forem resolvidas. Tá bom? Tá. Então, eu acho que nessa parte aqui a gente está terminado. E não falei que ia terminar cedo sobre isso. Até que horas a gente tem um tempinho aí? Terminou já, foi? 5h30? Ele falou que eu tenho 19 minutos. Uhum. Não, assim, a minha filha, a Vitória, certo, que organiza minhas coisas, assim, ela falou, pai, esse momento não é para você falar sobre técnicas, tá certo? É para você falar só o aspecto motivacional e o aspecto espiritual da coisa. Então, eu sou muito obediente, só vou falar sobre isso, tá certo? Brincadeira. No domingo pela manhã, nós vamos ter outra oportunidade aqui. Tá, nós vamos continuar. Tá bom, então 5h30 vai ser 5h15. Pronto, tá resolvido. Nem 5h30, nem 5h15. Eu estou terminando já. Então, gente, só para dar a informação para vocês. No domingo pela manhã, no culto pela manhã, eu vou estar com vocês aqui. E depois nós vamos construir com as famílias e instituições. Nós vamos construir com as famílias e instituições um plano. Tá certo? Onde nós estamos, onde a gente quer chegar. Quais os passos que a gente precisa dar para chegar para isso? Combinado? E aí a gente vai tentar resolver isso aí. Tudo bem? Então,
domingo pela manhã, cedinho logo, e depois um pouquinho mais tarde. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês e espero que tenha sido útil. Vamos orar então? Nosso Pai do céu, queremos agradecer pelo grande privilégio que tu deixaste registrado na tua palavra, a Bíblia, e também nos escritos proféticos. Conceitos, ideias para sermos relevantes neste momento que estamos vivendo. Agora, Pai do céu, certamente a gente não pode oferecer às pessoas algo que a gente não tem. Então, portanto, primeiramente nos ajude a implementar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas instituições, esses conceitos, esse plano de vida que tu estabeleceu para nós. Certamente, Pai do céu, nós estamos vivendo à luz do grande conflito, e onde o inimigo quer estorvar o teu plano, e não tem menor interesse, pelo contrário, dificulta que esse plano seja conhecido pelo mundo, pelos muitos filhos sinceros que estão vagando, perambulando por aí. Portanto, Pai do céu, ajude que nós, como famílias, como instituições, os nossos ministérios, entenda e tenham as ferramentas necessárias para colocar isso em prática e ser bem-sucedido. Certamente, Pai do céu, nós temos muitos hábitos culturais, hábitos conceituais, hábitos de vida, práticas. Possivelmente nós não temos habilidade, não temos assim o conhecimento prático para colocar essas ações em práticas. Mas tu, Pai do céu, assim como tu ensinaste Adão e Eva lá no Éden, tu podes estar desejoso de nos ensinar hoje. E confiados nas tuas promessas, nós temos a certeza de que isso será uma realidade nas nossas vidas. Daqui a pouquinho estamos chegando às horas sagradas do sábado e queremos pedir que tu prepare os nossos corações, nossa mente para isso. Por Cristo Jesus. Amém.